Olá, alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei continuidade à sequência de atividade 3. Aula 1, de olho no texto. 1. Leia o trecho a seguir do texto Seis Mulheres que Abalaram o Mundo da Ciência, extraído do Caderno de Ciências e Tecnologia do Jornal Joca, no dia 11 de fevereiro de 2020, para responder as questões seguintes. Seis mulheres que abalaram o mundo da ciência. No Dia Internacional de Mulheres e Meninas nas Ciências, reunimos algumas mulheres do passado e da atualidade que deixaram sua marca na ciência. A física Marie Curie, profissão física país de origem Polônia, nascimento 1867, morte 1934. Marie é um dos nomes mais famosos da ciência mundial. Na época em que viveu, as mulheres não eram incentivadas a estudar. Porém, sua família fazia questão de que ela e suas irmãs tivessem uma educação tão boa quanto aquela dada aos homens. Em 1891, Marie entrou na Universidade de Sorbonne, na França, onde estudou física e matemática. Lá, ela conheceu o professor de física Pierre Curie, com que se casou. Os dois tinham o hábito de fazer experimentos juntos, embora não tivessem muito dinheiro e frequentemente tivessem que usar equipamentos improvisados. A partir dessa pesquisa, o casal descobriu a característica da radioatividade, a capacidade de determinados elementos químicos de emitir radiação. E, graças a essa descoberta, em 1803, Marie e Pierre ganharam o Prêmio Nobel, que reconhece o trabalho de pessoas que fizeram um grande feito pela humanidade da física. Marie se tornou a primeira mulher a ganhar esse reconhecimento, mas esse não seria o único Nobel que ela receberia na carreira. Durante seus estudos, a pesquisadora descobriu dois novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Com isso, em 1911, ela recebeu o Nobel da Química, tornando-se a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio. Nieves Guidon, profissão arqueóloga, país de origem Brasil, nascimento 1933, morte. Guidon se formou em História Natural, mas começou a se interessar por arqueologia quando começou a trabalhar no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, na USP. Ela decidiu então ir para a França para aprofundar os estudos sobre pré-história na Universidade de Sorbonne. Em 1963, Nieves se tornou ao Brasil, onde fazia em rochas ou cavernas. Foi nessa ocasião que um visitante mostrou a ela uma fotografia de um lugar no Piauí, que era pouco conhecido, mas que abrigava um grande número de registros antigos. Em 1970, ela visitou o local e ficou encantada com a riqueza que encontrou. Ao longo dos anos, Nieves se dedicou a pesquisar a área, que ao todo tem mais de 400 pontos com registros de povos que viveram no passado. Esse registro, segundo a arqueóloga, mostra que há mais de 6.000 anos já havia homem habitando a América. Embora alguns cientistas discordem de Nieves, há quem diga que os homens chegou ao continente há 15.000 anos. Ela se tornou muito respeitada no Brasil e no resto do mundo. A região estudada por ela se chama Parque Nacional da Capivara. Hoje é Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecimento dado a locais de grandes importâncias. Em relação ao texto lido, A. Quais foram os impactos trazidos para a ciência e a ecologia a partir do trabalho desenvolvido pelas duas mulheres, Marie e Nieves? Resposta: as duas mulheres desenvolveram atividades muito importantes para a ciência e para a arqueologia, uma vez que fizeram descobertas até então inéditas, como as características da radioatividade na ciência por Marie, assim com o registro de povos que viveram no passado por Nieves. Elas revolucionaram a história da ciência e da arqueologia com suas descobertas. B. Com qual das duas áreas, ciência ou arqueologia, você se identifica mais? Como a atuação dessas mulheres influenciaria na construção de seu projeto de vida? Então aí, uma resposta pessoal. C. Na sua opinião, quais foram os principais fatores que levaram essas mulheres, Maria e Nieves, a conquistarem o respeito na sociedade da qual fazia ou fazem parte, considerando que são de origens e épocas diferentes? Novamente, uma resposta pessoal. Aula 2. Por que os textos são produzidos? 1. Releia o texto apresentado na aula 1 e responda. A. Em
Em que veículos o texto foi publicado? Resposta: o texto foi vinculado pelo jornal Joca, de São Paulo. B. O veículo de circulação é bastante conhecido do público? Resposta: trata-se de um jornal bastante conhecido pelo público infanto-juvenil, por ser um jornal específico para essa faixa etária. C. Que tipo de autor o escreveu? Resposta: provavelmente a equipe do jornal Joca, cujo nome não é citado. D. Qual é o assunto abordado pelo texto? Resposta: as conquistas profissionais de duas mulheres que marcaram a história do mundo. E. O texto é atual ou ultrapassado em relação à data da publicação? Resposta: o texto não é ultrapassado, tendo em vista o contexto em que foi trazido pelo jornal, a proximidade ao dia em que se comemora o Dia das Mulheres. F. Para que tipo de leitor o artigo se dirige? Resposta: o texto é destinado ao público do jornal Joca, juvenil, porém pode ser direcionado ao público adulto também. G. Que importância essas informações pode ter para esse leitor? Resposta: as informações trazidas ao leitor são informações importantes acerca de mulheres que enfrentaram os desafios de suas épocas, mas conseguiram destaque mundial pelas ações que desenvolveram no campo profissional. 2. Você conhecia a história dessas mulheres? Considerando os resultados da pesquisa solicitada na aula passada, quais outras você citaria como mulheres que revolucionaram o mundo com suas descobertas? Então aí é uma resposta pessoal sua, onde você vai colocar se você conhece alguma história de mulheres, ok? Ou se, no caso, se você conhecia a história dessas mulheres. Aula 3. Conhecendo outras mulheres da época. 1. Cara estudante, nessa aula, iremos conhecer uma mulher que marcou a história ao falar sobre as dificuldades que garotas enfrentam no seu país. Leia essa curta notícia sobre a Malala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, por sua luta pela educação de crianças e jovens. Texto 2. Mundo, 23 de junho de 2020. Malala comemora a formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A jovem de 22 anos ficou conhecida por lutar pela educação e direitos das mulheres. A paquistanesa Malala, de 22 anos, graduou-se na Universidade de Oxford, no Reino Unido, neste semestre. Saiba mais sobre a história dela abaixo. A jovem que estudou filosofia, política e economia na instituição celebrou a conquista nas redes sociais em 19 de junho. Malala postou fotos da comemoração com direito a bolo e banho de tinta com papel picado. É difícil explicar minha alegria e gratidão agora, escreveu na legenda. Ela foi aceita para ser aluna na universidade em 2017. Quem é Malala? Quando ainda estava na escola no Paquistão, Malala tinha um blog em que falava sobre as dificuldades que as garotas enfrentam para estudar no país, já que a nação era controlada pelo Talibã, grupo extremista que, entre outras coisas, não permite que meninas estudem. Os textos da garota começaram a incomodar o Talibã, que organizou uma operação para matá-la. Malala sofreu um atentado, mas sobreviveu e foi levada para o Reino Unido, onde vive em segurança. Após o atentado, a luta da ativista pelos direitos das meninas de estudar se tornou conhecida mundialmente, tanto que em 2014, aos 17 anos, Malala se tornou a pessoa mais nova a receber o Nobel da Paz, prêmio dado às pessoas que contribuem para a paz mundial. 2. Agora elabore uma nome de palavras com as principais palavras-chave do texto. Para você entender como funciona a atividade, veja o exemplo a seguir. A nossa nome de palavra foi composta por 6 palavras, são elas: sequência de atividade, educação, língua portuguesa, ciências humanas, sociedade em linguagem. Para fazê-la, usamos uma ferramenta digital. Agora é com você. Para fazer a sua nuvem de palavras, selecione pelo menos 6 palavras do texto e organize a sua nuvem de palavras. A seguir, construa um parágrafo justificando sua escolha. Gestão de filme: O Sorriso de Mona Lisa, narra a história de uma professora da história de artes que, incomodada com a sociedade conservadora da época, ensina às alunas que elas também podem ir para a faculdade e ter uma profissão. Ele
recria a atmosfera e o costume do início da década de 1950. Então, basicamente, o filme O Sorriso de Mona Lisa aborda questões acerca da educação, a vida profissional e a vida como dona de casa. Então, basicamente, vocês irão retirar texto ou palavras do texto sobre a Malala e vai fazer uma nuvem de palavras com elas, ok? Aula 4. Atividade de reflexão do texto. Releia a notícia lida na aula anterior e, a partir das orientações do professor, responda às atividades dessa aula. 1. Analise as preposições e assinale a alternativa correta. A garota Malala, de 22 anos, comemorou sua formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Como refugiada de seu país de origem, o Paquistão, segundo o texto, por que isso aconteceu? A. Malala tinha problemas com a justiça de seu país por ser uma garota rebelde? B. A garota refugiou-se no Reino Unido após sofrer um atentado. Ela foi perseguida por discutir em suas redes sociais questões relacionadas ao meio ambiente. C. A estudante não aceitava as condições de saúde de seu país? D. Após sofrer um atentado terrorista por discutir na internet questões sobre os direitos das mulheres de estudarem no Paquistão, Malala se refugiou no Reino Unido. Então, resposta D. Após sofrer um atentado terrorista por discutir na internet questões sobre os direitos das mulheres de estudarem no Paquistão, Malala se refugiou no Reino Unido. 2. Que relação podemos estabelecer entre o texto 1 e 2? As informações se completam, se contradizem ou uma exemplifica a outra. Para elaborar sua resposta, justifique suas afirmações com argumentos do texto discutido até essa atividade. Resposta: ambos os textos trazem informações sobre a história de mulheres que enfrentaram inúmeros desafios para realizarem seus estudos, porém, os venceram e hoje são referência para o mundo. 3. Escreva em um parágrafo o seu ponto de vista acerca das seguintes questão: como a história de Malala o motiva a seguir com seu projeto de vida? Novamente, uma resposta pessoal. Aula 5. Explorando o gênero textual jornalístico notícia. 1. Retomando as informações contidas na notícia, Malala comemora a formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Responda às questões que seguem. A. Em qual suporte a notícia foi veiculada? Resposta: pela fonte, que se trata do Joca Jornal, um jornal voltado para o público infanto-juvenil e jovem. B. A notícia de Malala refere-se a qual contexto histórico-social? Resposta: essa reportagem se refere ao contexto de um país com uma cultura diferente, em que muitos jovens enfrentam dificuldades para concluírem seus estudos. C. Que outros elementos, além do contato com o texto, você observou a respeito do gênero notícia? Esses elementos contribuem para a construção do sentido do texto? Resposta: a notícia foi estruturada. Possui um título e uma manchete, para chamar a atenção do leitor. Possui um lead, que resume o que contém as principais informações para o leitor, e o corpo da matéria, que pode incluir texto e imagem, só texto ou só imagem. D. Com relação à linguagem empregada na reportagem, você conhece todas as palavras e expressões utilizadas? Então, a resposta, é importante vocês perceber que a linguagem é formal, clara, objetiva e concisa. 5. Em síntese sobre texto 2, podemos inferir a. Linguagem, B. Temática, C. Função, D. Autoria, E. Abordagem do tema. 1. Informar, 2. Clara, objetiva, imparcial. 3. Identificada, texto assinado pelo autor. 4. Sociais, políticas. 5. Curta e objetiva. Então, aí, basicamente, é 2, 4, 1, 3 e 5, onde a linguagem, ela serve como a 2, clara, objetiva e imparcial. E a temática, ela é sociais e políticas. E a função, ela é para informar. A autoria é para ser identificada, o texto assinado pelo leitor.
e as abordagens do tema é curta e objetiva. Irei para a segunda metade do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.